Ahora sí podemos comenzar con el ejercicio. Hay un slide usando definición de derivada de una función, calcula derivada da função. Lembrando que a gente tem duas definições equivalentes. Essa seria, vamos a começar aqui no, deixa eu ver que não funciona a câmera, tá bom? Aí podemos começar aqui no papel. Vamos a usar essa definição de derivada que é equivalente àquela definição que tem h quando h tende a zero. Lembra que aqui você só faz aqui h, x menos a, faz uma mudança de variável, e aí você consegue, aí está escutando todo, sim? Está claro aí o que estou falando? Podem observar aí, a caneta, sim? Bem, então vamos a começar com o objetivo é fazer já de entrar no capítulo de derivadas. Então você tem que se uma função é diferenciável, então esse limite existe, tá? Tá? Então esse limite existe. Então é o objetivo de uma função. Bom, já quem sabe calcular, aplicar a regra de derivada, pode fazer a regra aqui com a regra da cadeia, não? Só para ser um spoiler aqui, tá? Você pode observar que se você deriva, seria x', x' seria igual a 2, x más 2, por la derivada de la función que se encuentra dentro. Derivada de 2 es 0, derivada de x es 1, o sea que esa realidad sería 2x más 4. Só como um tipo de norte que a gente tem aqui. Então, você, para calcular a derivada de um ponto, eu vou escolher aqui, porque já chamei aqui f de x, já tenho x escolhida, não fica aqui em um ponto A. Vou fazer como ponto A, inicialmente é difícil, então. Bom, para calcular essa derivada, você tem que calcular esse limite. Então, aqui começamos com o limite. Limite, então, é derivada da função em A, pela definição, vai ser, e aqui, limite, assim se vê, limite, quando x tende a, tá? df de x, deixa eu aqui, para colocar aqui, só a mesma definição, menos f de a sobre x menos a. Então, quando você sigue com limites, você tem que continuar com esse limite aqui, não? Aqui você começa a substituir quem é f de x e quem é f de a. Como f de x está dado, por isso você pode substituir aqui na letra A, e só onde aparece x, vai colocar a letra A. Assim você, se tem y, tem qualquer aqui triângulo, você substitui onde aparece x por esse número que você está definindo na função. Então, seria limite quando x tiende a. Então, vamos a definir quem seria f de x. Então, seria x más 2 al cuadrado menos f de a, que sería, no lugar de x, voy a colocar a, sería a más 2 al cuadrado. Todo eso sobre x menos a. Entonces, aquí solo vamos a desenvolver x más 2 al cuadrado. ¿Tá bom? Só vamos a fazer essa conta. Vamos a escrever, então. Aqui dá para colocar aqui igual. Vou colocar aqui para que se veja mais grande o que tem que fazer aqui. Então, sempre que tengamos limite, continuamos. Lembre que é bom que você lembre as propriedades do limite, porque a verdade, a definição de derivada é um limite. Então, quando você fala que se essa derivada função diferencial é um ponto, lembre que aqui tem que lembrar todo sobre o limite. O limite existe se os limites laterais existem, são iguais, não? No caso de que já se peça a perguntar, uma pergunta se existe essa derivada. Aqui continuamos, somente vamos a fazer aqui
vamos a variar aquí el cuadrado, ¿sí? Que sería x al cuadrado. Vamos a colocar aquí en paréntesis ainda esta expresión, más 2 veces o primero por segundo, sería 4 veces x, más el segundo termo al cuadrado, 2 por 2, 4, menos, mismo que acontece con a al cuadrado, más 4a, más 4, sobre x menos a. Entonces, simplemente vamos aquí a continuar, limite cuando x tiende a, então, o aquí podemos, no, solo voy a pasar el sinal de menos aquí, sinal de menos, todo está positivo, por tanto, todo pasará negativo, ¿no? Ahora voy a tirar los paréntesis, más 4x, más 4, menos a cuadrado, menos 4a, menos 4 sobre x, menos a. Já que você pode cancelar 4 com menos 4, tá certo? E vamos a juntar os termos que são no quadrado, ¿sí? Então, vamos a juntar aqui. Limite, quando x tende a. Então, você tem aqui x quadrado menos al quadrado. Vamos a juntar os termos semelhantes. Entonces, tenemos aquí más 4x menos 4a sobre x menos a. Bueno, aquí hay un ejemplo para aplicar simplesmente a propriedades algébricas. Tanto que você tem, por exemplo, você tem um problema, obviamente, se você substitui aqui, você vai ter um problema com, como se supone que fuera un número que tiene un 0. Entonces, de ella, alguna manera de tentar de cancelar ese x menos a, tentando de procurar algún factor x menos a numerador. Claro, você lembra que aquí você tem a propiedade de diferencia de cuadrados. Entonces, sería x menos a, ¿tá? X más a. Daí, você tem aqui, você pode factorizar aqui, factorar o 4, tá? Mais 4, x menos a. Bom, já temos aqui um fator comum, simplesmente você, vamos agora, aqui, vamos a factorar x menos a, ok? Tá certo? Então, aqui você tem x mais a, mais 4, tá? Certo? Aqui você tem x menos a, você cancela aqui, então você sigue com o limite, para ser passo por passo. X, aqui, tendrá, bueno, aqui, esse limite vai ser igual a x, eu coloquei aqui uma linha de mais, mas não precisava, porque só seria x mais a, mais 4, basicamente só isso, seria essa, aqui você já pode substituir, porque já tem um polinômio, não tem problema com terceiro, lembra que o problema do limite, não você tem um zero no denominador, sempre tentar de fazer uma factorização desse limite. Você substituir por a, seria a mais a, seria 2a, mais 4, que é precisamente que a gente tem. Então, você tem aqui, você conclui que a derivada, lembra que você tem aqui igualdades, você começou aqui com f, que não se vê, você começou aqui com fx, f' de a, tá? Então, você teria aqui que f' de a é igual a 2a. A gente já tinha conhecimento desse resultado, quem já estudou as propriedades de derivada, de regra da cadeia. Bom, você aqui, em termos de a gente está acostumado a escrever essas funções em termos de x, f de x, f' de x vai ser 2x mais 4. Você pode escrever aqui como 2x mais 2, que seria
No se ve. Sí, ahí se ve. Sería respuesta da pergunta. Se não tiver dúvidas aí, passo ao seguinte exercício. Então, vou passar ao seguinte exercício aí no slide. Temos uma função. Vou deixar aqui se tem uma pergunta además sobre a definição de derivada. Se alguém tem alguma dúvida em algum passo feito aqui, você pode falar, tá? Ou pode escrever, tá? Então, vamos aqui a passar a outro exercício. Essa aqui é outra folha branca. Então, se dá uma função, aqui, se dá a função f de x, vamos a ver, igual, tem uma função definida a tramos, allá x más 1, x maior ou igual a 1. E fala que do x, se x é menor que 1, sabe que você tem aqui uma linha que 0 depende de 1, não? Se x ele cai aqui nesse intervalo, então você tem que a função está definida por x mais 1, mas se a função cai nesse intervalo aqui, a função é definida por 2x, tá? Agora vamos ver que pede olhando os slides. Primeiro, falei se existe o limite. Vamos a perguntar se esse limite existe. Então, vamos escrever esse limite. Escrever aqui. Então, esse limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1, x menos 1, pergunta se ele existe, então. Vamos lembrar que um limite existe. Se os limites laterais existem e são iguais. Então, temos que verificar que limites laterais significa que quando... Bom, aqui claramente o problema vai estar em 1, não? O problema, claramente, dessa função definida, porque tem duas definições em dois termos. Então, para isso, vamos a analisar se os limites laterais existem. Então, começamos com o limite lateral à direita. Então, limite, quando x tende a 1 pela direita, vamos a começar uno por la direita. ¿Por qué? Porque aquí lo único que va a verse modificado sería f de x. Lembra que f de x depende onde você pega o x. Está definida de duas maneiras. Então, vamos a escrever aqui f de x menos f de 1 igual a x. Agora sim, aqui vamos a substituir limite de x. Então, você tem aqui, primeiro, tem f de 1. Agora, lembre que se x pertence a este intervalo, ou seja, se ele é 1, ou ele é maior ou igual a 1, você vai pegar a primeira definição, que seria x mais 1, ou seja, que f de 1 vai ser 1 mais 1, sabe, no lugar de x, que seria 2. Bem, isso seria, já temos o que seria f de 1, certo? Então, que seria no lugar de f de x, que vamos por aqui, temos que pôr como x tiende a 1 para a direita, significa que x é maior que 1. Tá? X é maior que 1, então, pela definição, que a gente tem que pegar a definição de cima, não? X mais 1. X mais 1 menos f de 1, que seria, já temos calculado que 2 menos 2 sobre x menos 1. É importante fazer um desenho aqui, uma reta, porque nos problemas sempre é interessante estudar esse tipo de funções que são definidas tramo, tá bom? Então, aqui seria igual. Bom, aqui fazemos a conta, não? Seria x menos 1. Igual limite. Quando x tende a 1 pela direita, x
x menos 1. Tanto, bueno, aquí sería x menos 1. Bueno, claramente pues, se puede aquí cancelar y solo fica 1. Tanto el límite de una constante es de 1. Ya tenemos calculado el límite de la derecha. Vamos a calcular el límite de la izquierda. El límite lateral, que sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Tá? Por la izquierda de nuestra misma función. Una función que sería f de x. Aquí lo único que va a mudar sería f de x, ¿no? ¿Está cierto? Lo único que va a mudar sería f de x porque f de 1 sigue siendo 2. Note aquí que f de x, como x tiende a 1, p a la izquierda significa que x es menor que 1. Por tanto, allí está, en esa definición, tiene que usar 2x, porque así está definida la función para x menor que 1. Entonces, aquí en lugar de la función, vamos a poner aquí 2x, pues ya sabemos que f de 1 es 2, ¿cierto? Y aquí sería x, aquí no muda nada, ¿no? Aquí sería igual, x tiende a 1 por la izquierda. Bueno, aquí a gente puede factorar 2, x menos 1, x menos 1, ¿tá? Aqui você cancela, bom, tem um número 2, límite de uma constante. Então, a gente encontrou que aqui tem 2 e aqui tem 1, que são diferentes, tá? São números diferentes. Portanto, se conclui que o límite não existe, tá? Como? Você pode escrever aqui a conclusão. Como límite quando x tiende a 1 pela direita é diferente del límite quando x tiende a 1 pela izquierda. Então, o limite não existe em 1. O sea, el limite no existe en 1. La única pregunta es el limite. Luego el limite no existe. Bueno, ya sabemos que no existe en 1. No preciso escribir nuevamente. ¿Está? ¿Existe alguna pregunta ahí? Seguimos. O sea, solo escribo, me paro, estoy olhando aquí. Vamos al slide. No slide fala o item B. Item B. A função f diferencial é x igual a 1. Então, a pergunta, bom, sabemos que a derivada de uma função, como se define a derivada se ela existir, ok? Que significa, a função a derivada, pergunta, função é diferenciável em x igual a 1. Se a função é diferenciável em 1, ela é definida da seguinte maneira. Límite quando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Se esse limite existir, entonces a gente chama, vamos a tirar aquí, si tiramos aquí, no se ve aquí, ¿tá? Si tiramos aquí esa parte aquí, ¿tá? Entonces, primero, si este límite existe, ¿tá? De un número, entonces a gente llama aquí, a gente dice o define a derivada de esa función en 1 será igual a ese límite. Entonces, como ese límite no existió, por tanto, a derivada no existe, a função não é diferenciável em 1. Essa seria a resposta. Passamos ao item C. Olhem no slide. Tá? Então, olharam no slide, agora vamos olhar. Função f é contínua. Então, aqui, no item C, já seria algo diferente. Já sabemos que a função é diferenciável. Agora, vamos a estudar agora a continuidade. Vou pegar outra folha aqui. Olha aqui, mas para não tirar aqui a função. Bom, aí temos a função. Aí seria o exercício a parte C. Bom, para que uma função seja contínua, lembre que só precisamos estudar isso, não? Dice, f funciona em 1 de f de x. Tem que ser igual aqui a f de 1. Uma função contínua, se se dá essa igualdade. Ou seja, se temos... Então, você tem
que ese límite tem que existir. Que é f de 1, bom, está definido já aqui, já você já sabe que f de 1 é igual a 2, tá? Já temos uma primeira condição da definição de continuidade. 2, temos que verificar que esse limite exista, tá? Temos que verificar que esse limite exista e depois, se esse limite existe, que são iguais. Daí, a função é contínua. Então, para que esse limite exista, temos que verificar duas coisas. Que os limites laterais existem. Quando uno tem por la direita, vamos a estudar esse limite. Limite é quando uno pela esquerda é que esse limite exista, tá? Só isso, tá? Então, isso. Vamos a começar aqui, estudar aqui. Primeiro, limite. Bem, lembre que vamos a analisar se esse limite existe, tá? Para que esse limite exista, vamos a estudar a existência dos limites laterais. Se os limites laterais existem e são iguais, então esse limite existe. Bom, agora o limite pode existir, pode dar 2, pode dar 1, pode dar 0. Depois vamos a verificar se esse limite existe. Me dá um número, esse número tem que ser igual a quê? A 2, tá? Então, vamos a calcular aqui. Quando x tiende a 1 por la direita, então seria limite quando x tiende a 1 por la direita, vamos a mirar. Lembrando que si x é maior que 1, então aqui, olhando na definição, se x é maior que 1, seria x mais 1. Bom, aqui substituímos, seria 2, tá? Já temos aqui agora limite quando x tiende a 1 pela esquerda da função tal, limite quando x tiende a 1 pela esquerda, significa que x é menor que 1. Então, por um momento aqui que se foi aqui a cámara. Coloco aqui. Este negócio. Não tem estabilidade este negócio aqui. Deixa eu ver assim. Acho. Vamos ver se. Tá. Tá bom, então vamos a ver se agora tem estabilidade aqui. Aqui seria. Retomando aqui, que seria 2x. ¿Por qué 2x? Porque x es menor que 1 y de esa manera está definida la función. ¿Tá? Entonces, ¿qué sería? Você sustituye, sería 2 por 1, que sería 2. Entonces, tenemos que los límites son iguales a 2, que es igual a f de 1. Por tanto, pues es continuo. ¿Tá? Entonces, se verifica que el límite existe porque los límites laterales son iguales. Entonces, você tem aqui limite quando x tiende a 1 pela direita. Vamos escrever aqui df de x é igual limite quando x tiende a 1 pela esquerda. São iguais, todos são iguais a 2. De consequência, esse limite é igual a 2. E também sabemos que isso é igual a f de 1. Então, isso quer dizer que a função, de fato, é contínua. Então, tem uma pergunta, aí seria, terminado o exercício 2. Não tem pergunta, seguimos com o exercício 3. Exercício 3. Encontre valores das constantes A e B. Olhamos aí no exercício 3, tá? Então, temos uma função, temos que achar as constantes A e B, para que a função seja derivável em x igual a 1, tá? Então, vamos escrever aqui. Vamos escrever aqui. Aqui. X. Temos aqui a
x más b vai ser tal. Novamente, a função vai estar definida 0, dependendo de 1. Se ele é maior ou igual a 1, ela aqui vai estar definida para a parcela acima, não? Então, aí pergunta se a função é derivável em x igual a 1. Então, a gente já sabe como a definição da função ser diferenciável. Então, se é diferenciável em 1, se limite não, vamos a colocar aqui. Se esse limite existe, límite, quando x tiende em 1, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Aí seria, se esse limite existe, dá um número, então a gente conclui que a função é diferenciável em x igual a 1. Tá? Então, para que esse limite exista, que devemos analisar? Os limites laterais. Tá? Os limites laterais. Então, estudamos o limite. Vamos a começar aqui a estudar o limite pela esquerda, por exemplo. Límite quando x tiende a 1 pela esquerda de todo eso que está ahí, ¿no? F de x menos f de 1 x menos 1. Bom, aqui vamos a substituir, ó. Normalmente x por izquierda significa que x é menor que 1. ¿No? Se x é menor que 1, aqui você observa que você tem aqui x menor ou igual que a 1, o sea que seria a x cuadrado menos f de 1, note que aqui que seria que em 1 seria substituir aqui x em 1. x1 al cuadrado seria 1, que seria menos a. Tá? Aqui seria x menos 1. Lembra que se você substitui diretamente aqui em 1, aqui vai dar problema, porque aqui vai dar quanto? Vai dar 0. Te passa. Então aqui você pode fatorar, aqui pode fatorizar, então ainda você pode fazer algumas contas. Limite, quando x tende a 1 pela esquerda, vamos fatorar aqui a. Temos x cuadrado menos 1. Ainda não conseguimos substituir o limite. Mas você lembra que x cuadrado menos 1, vamos a escrever igual para aqui, tá? Deixa eu que não tem problema. Isso igual aqui, vou escrever aqui para que seja mais grande. Então, seria limite quando x tende a 1 pela esquerda de a x menos 1, x mais 1. Seria a propriedade que está usando, que cancela aqui. Límite quando x tende a 1 pela esquerda de a x más 1, aquí sustituimos por 1, ¿tá? Entonces sería 2, 1 más 1 sería 2, multiplicado por a. Aquí, ¿no? Sustituir por 1 sería 1 más 1, sería 2 por a. Ahora, por otra parte, sería limite lateral pela esquerda. Por parte, limite pela direita. Pela direita. Bom, aí f de 1 sempre é exato. Aí já temos, vamos escrever aqui, para que não esquecer, f de 1 seria... Tá? Então, pela direita de f de x, f de 1, x menos 1. Ahora, si vamos a sustituir, significa que x es mayor que 1. ¿Tá? Entonces, si x es mayor que 1, vamos a utilizar aquí x más b. Menos, ya sabemos que f de 1. ¿Tá? Bom, aqui vamos a hacer un análisis. Aqui já temos falado, por exemplo, um limite. Se você substitui tanto no numerador como no denominador e você consegue 0 sobre 0, isso significa que você tem chance de fatorar. De fato, esse número é raiz
de ese polinomio que se encuentra abajo, en ese caso tenemos polinomio, y raíz de ese polinomio que se encuentra acima, en un numerador, en un cociente. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, aquí você substituye por 1, ele dá 0. Entonces, si a gente teria que 1 fuera 0 do numerador, teríamos chance de hacer, conseguir no numerador un x menos 1, ¿tá? Sería igual, teríamos chance de alguna manera de colocar aquí un x menos 1 multiplicado, ¿tá? Por otro termo, ¿tá? Y a gente tem aqui x menos 1, aí se ve. E a gente poderia cancelar, não? E aí a gente substitui sem problema, tá? Para isso, vamos a chamar aqui numerador, vamos a chamar, por exemplo, uma função aqui, x. Vamos dizer que seja x mais b menos a. Lembra que a gente dá... A pergunta é encontrar a e b que a função seja derivável. Então, vamos a impor condições a tentar de fazer condições aqui. Tal que esse limite exista. E uma condição de que esse limite exista é que você possa de alguma maneira cancelar aqui e você tem um polinômio, você substitui, não tem problema. Tá? Então, se você quer que esse x igual a 1 seja raiz da cima, então significa que você, quando substitui em 1, ¿sí? Seria 1 mais b menos a. Você quer que isso seja 0, tá? Você quer que isso seja 0. Se você tem esta equação, você tem... vamos escrever essa equação como b igual a menos 1. Então, seria uma relação basicamente daqui, não? Se esse polinômio é 0, se y de 1 é 0, significa que 1 é raiz, ou seja, que você vai poder conseguir fazer aqui uma factorização x menos 1, certo? Então, vamos a, sobre essa hipótese que a gente quer que esse limite exista, vamos agora a substituir. Bom, isso aqui seria como aqui como uma... Tentando aqui descobrir como seria que essa função exista. Parênteses. Então, vamos a supor que b seja menos 1 e voltamos aqui no limite. Tá? E passamos aqui limite. Quando x tende a 1, pela direita, x, então b seria menos 1. Mas a menos 1 menos a. Se tá, o que estou fazendo é substituir b, que seria a menos 1. Aqui você cancela a. Claro, você tem aqui x menos 1, que a gente, de fato, impor essa condição de tal maneira que no numerador você consiga x menos 1. Tá? Aí, dessa maneira, você cancela. Isso te dá 1. Quando você substitui, te dá 1. Tá? Bom, ainda não descobrimos quem é A e B. Agora, passamos a... Para que o limite exista, os limites têm que ser que? Iguais. Limite laterais têm que ser iguais. Mas aqui encontramos que este dá quanto? 2a, este dá 1. Ou seja, para que esse limite exista, deve satisfazer... Aqui se vai para ver. Tá? Deve satisfazer que o limite, quando x tende a 1, perdão. 1 pela direita, tem que ser igual a... Aqui no f de x, aqui toda essa quantidade. Então, vamos simplesmente a fazer a igualdade, não? Limite lateral esquerda seja igual a limite pela direita. Então, vou simplesmente escrever as duas equações. 2a tem que ser igual a 1. Assim você conclui que a é igual ao meio. E quem B? B, você consegue ver aqui. B seria A, que seria 1 meio, menos 1, que isso seria menos 1 meio. Tá?
resultado, ahí você tem aqui B. Então, essa seria a solução do exercício. Se tem dúvida, alguma pergunta, então passamos ao próximo exercício. Próximo exercício. ¿No? Aí no slide, passamos ao exercício 4. Tá? Determine onde a função é diferenciável. Calcule sua derivada. Então, vocês estão vendo aí no slide. Então, temos a função x. Ela é definida como x menos 1 más x más 2. Então, vamos a estudar onde essa função é diferenciável e nos pontos onde ela seja diferenciável, qual é seu derivado. Bueno, primeiro que todo, aqui temos valor absoluto de x menos 1 de x más 2. Entonces, primero, lembrando a definición de valor absoluto de un número, va a ser ese mismo número. Si ese número es mayor que 0, va a ser menos ese número, si ese número es menor que 0. Entonces, primero vamos a escribir que sería x menos 1. Sería x menos 1 si, ¿tá? Si x menos 1 es mayor o igual que 0, o va a ser menos x, o sea, todo con el signo contrario, más 1. Si x menos 1 es menor que 0, esto que está aquí significa que x es mayor o igual a 1. Entonces aquí significa que x, simplemente pasando cantidad negativa, positiva para el lado derecho. Aquí, menor que 1. Ahora, para x más 2, sería lo mismo, ya tirando baja. Si x más 2 sería mayor o igual que 0, que significa que x es mayor o igual que menos 2. Y menos x menos 2, si x más 2 es menor que 0, que significa que si x es menor que menos 2. Ahora vamos a juntar todas estas definiciones para nuestra función f. ¿Tá? Para la función f. Para eso vamos a escribir aquí una línea para entender mejor cómo se comporta esa función. ¿Tá? Una línea, vamos a escribir aquí, por ejemplo, 0. ¿Tá? Entonces tenemos puntos aquí interesantes, ¿no? Que sería 1 menos 2. Entonces sería aquí 1. Punto interessante. Se x é maior ou igual que menos 1, nossa primeira função está definida como x menos 1. Tá? Agora, aqui temos menos 1 e menos 2. É um ponto interessante. Bom, aqui esse x, na escrima o desenho, aqui seria assim. Ok? Se x é maior ou igual que menos 2, a função está definida de uma maneira. Se x é menor que menos 2, está definida de outra maneira. Então, vamos a juntar tudo isso para escrever nuestra función. Entonces, claramente tenemos que dividir esa función en una función definida a tramo. Siempre que tenemos una función con valor absoluto, ela é definida a tramo. Entonces, por tanto, vamos a tentar de fato, ya sabemos cuáles son, cómo você particiona sujeta real. Entonces, primero vamos a comenzar aquí por la parte negativa, ¿tá? Entonces, vamos a definir aquí una función. Está definida de tres maneras. Primero, vamos a considerar, vamos de izquierda a derecha, Entonces, vamos a considerar primero en ese intervalo. Entonces, vamos así, ¿qué pasa si x es menor que menos 2? Después, vamos a olhar qué pasa si x puede ser menos 2, más menor que 1. Y después, vamos a olhar qué acontece si x
es mayor o igual que 1. Entonces, para x menor que menos 2, la primera función, si x está aquí, menor que menos 2, entonces x también menor que 1, ¿no? Si él es menor que menos 2, también menor que 1, por tanto, la primera parcela sería menos x más 1. ¿Tá? Menos x me está escribiendo más grande. Menos x más 1. Ahora, si x es menor que menos 2, a segunda parcela sería menos x menos 2. Menos x menos 2. Vamos para otro intervalo, entre menos 2 y 1. Si x es mayor o igual que menos 2. Não, vamos primeiro com a primeira parcela, não, o que acontece? Si x, pero menor que 1, tá? Si x es menor que 1, olha aqui, si x es menor que 1, entonces sería menos x más 1. Na segunda parcela, observamos que acontece na segunda parcela. Ahora, si x es mayor o igual que menos 2, aquí, usted observa que sería x más 2. Agora, si x é maior ou igual que 1, você observa, tá? Que seria x menos 1. Agora, se x é maior que 1, ¿sí? Ele também é maior que menos 2, não? Se ele está por acá acima, é maior que 1, também é maior que menos 2. Portanto, você vai usar aqui x mais 2. Mais x mais 2. Bom, agora que você tem uma soma, vamos a escrever novamente aqui nossa função já mais bonitinho, tá? Vamos somar aqui. Temos aqui menos 2x, aqui temos menos 2, com 1 seria menos 1, tá? Menos 1, então temos menos 2x, menos 1. Todo isso é para x menor que menos 2, aqui x cancela, 2 más 1 sería 3. Eso es para menos 2, menor o igual que x, menor que 1. Aqui, você tem aqui 2x. 2 menos 1, 1. Então, na verdade, aqui para x, na verdade, sua função seria dada desta maneira, tá? Todo isso foi para dizer que nossa função, bom, como é de costume, a gente já está percebendo que esse tipo de função vai ter problema, os números sospeitosos, os números que podem ter problema derivada, seriam que em x igual a menos 2 e em x igual a 1. Esse seria o problema, não? Por quê? Porque se x é menor que menos 2, essa é claramente uma função diferenciável, não? Sua derivada é 2 menos 2. Essa também é diferenciável. Não tem problema se x é maior que 1. Se x está entre 2, menos 2 e 1, se incluir menos 2, a diferencial de uma função constante é 0. Então, o problema, vamos analisar então se x é igual a menos 2, e esse seria o único problema. Né? Então, para isso, vamos a começar aqui. Bom, aqui o que interessa a função era aqui uma simples conta algébrica. Então, vamos a deixar aqui sem a função. Tá, então eu vou escrever melhor aqui, vou escrever a função novamente. A função interessa, não? A função interessa aí. X igual. O que interessou foi que era menos 2x menos 1, se x é menor que menos 2. 3, se menos 2 menor ou igual que x, menor que 1. 2x más 1, si x es mayor o igual que 1. En resumidas
Y o interesse agora vai ser no ponto menos 2 e no ponto. Então, vamos começar, por exemplo, com x igual a menos 2. Tá? Aqui vamos começar a estudar esse. Bom, se a função for diferenciável em x menos 2, vamos analisar este limite. Limite quando x tende a menos 2 de f de x menos f menos 2 sobre x menos. Tá. Se esse limite existe, então a gente diz que a função é diferenciável em x igual a menos 2. Então, para analisar esse limite, vamos analisar o limite de la 3. Tá? Bem, primeiro, vamos aqui, limitar. Limite quando x tende a menos 2, vamos analisar por izquierda. De todo eso, ¿no? F de x. Bom, aquí sería más 2, ¿no? Entonces, vamos ahora. Ahora sí, vamos a comenzar a sustituir. ¿Qué sería? Bueno, cuando significa que x menor que menos 2. ¿Tá? Si x es menor que menos 2, entonces tenemos aquí la definición, ¿no? Cuando x tiende a menos 2 de la izquierda, simplemente vamos a sustituir. Note, si x es menor que menos 2, ¿cuál sería? Menos 2, x menos 1. Menos 2x menos 1. Menos f de menos 2. Note que aquí, menor o igual, aquí que incluye menos 2, o sea que la función es 3. Menos 3. ¿Tá? Sobre x más 2. Igual, limite cuando x tiende a menos 2. Simplemente vamos a hacer una conta, ¿no? Aquí sería menos 4, ¿no? Menos 2x menos 4. Este menos 3, menos 1 sería menos 4. Menos 2x menos 4. E você observa que você pode factorizar aí menos 2, não? Você pode factorizar aqui menos 2, que seria x menos 2. Menos 2, ou seja que o limite é menos 2. Tá? Agora vamos agora calcular o limite pela direita. Tá? Menos. Bom, o valor de f de menos 2 é o mesmo, não? Então, aqui seria quando x tende a menos 2, significa que x é maior que menos 2. Tá? Se x é maior, ok? É maior que menos 2, seria 3. Sería 3. Ya sabemos que f menos 2 sería 3. Es 0, ¿no? Que tenemos un 0, cantidad de 0. Entonces, aquí los límites son diferentes. Por tanto, la función no es diferenciable. En tal no es diferenciable en x igual a menos 2. Ahora vamos a analizar qué acontece con x igual a 1. Para eso comenzamos a estudiar el límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a 1 pela izquierda. Menos. Entonces sería límite cuando x tiende a 1 pela izquierda. Entonces vamos a sustituir. Bueno, ¿qué significa que x tiende a 1 por la izquierda? Significa que x menor que 1. Ahí vamos a ver la definición. Si x menor que 1, significa que la función sería 3. ¿Ah? Sería 3. Ahora, ¿cuánto daría f de 1? Olhamos aquí la definición. Que incluye 1 sería 2. Por 1 sería 2. Más 1, 3. Sobre x menos 1, normalmente aquí da 0, ¿no? Tenemos aquí entre menos 3.
Agora, limite quando x tende a 1 pela direita. Tá? Então, vamos a observar que se x tende a 1 pela direita, significa que x é maior que 1. Deixa eu aqui descartar a luz. Bom, aí então, observamos nossa definição que se x é maior ou igual que 1, tá? Então, vamos a usar quem seria a última parcela, né? 2x mais 1. Tá? Seria 2x más 1. Menos. Bom, f de 1 sigue sendo 3, ¿no? Sigue sendo 3. Aqui seria x menos 1. Aqui temos que fazer, vamos escrever aqui lá acima. Temos que fazer uma fatorização. Bom, aqui temos menos 3 mais 1, seria menos 2, não? Então seria 2x menos 2 sobre x menos 1. Então seria... Bom, aqui podemos fatorizar 2, não? Cancelamos e não dá 2, né? Normalmente é diferente, tá certo? Por quê? Porque aqui não deu 0 e aqui não deu 2. Então é diferente. Portanto, o limite não existe. Então, em conclusão, o limite não existe em x igual a menos 2 e x igual a 1. E, portanto, vamos aqui a terminar o exercício. Porque o exercício fala, calcule sua derivada onde ela exista. Vamos calcular a derivada onde exista. Então, vamos calcular aqui derivada, tá, da função a ser igual. Aqui a diferencial seria menos 2, não? Diferencial de um polinômio que seria 0 seria menos 2. Vamos escrever aqui. Menos 2 se x é menor que menos 2. Agora, vamos incluir agora a x. O que acontece se x é igual a menos 2? Aqui não existe. Por quê? Porque esse limite não existe. Bom, agora sim, menos 2, menor que x. Diferencial de 3, 0. Tá? Isso é uma constante. Agora, se x igual a 1, então não existe. Aqui faltou. Agora, se x é maior que 1, a derivada desse polinômio seria 2. Tá? Então, aqui temos a derivada da função nos valores que existem. Né? Aqui existe e aqui existe. Em esses pontos não existe, e colocamos não existe. Acho que seria mais apropriado. E, por exemplo, essa função, você lembra que se você tem tem uma gráfica, tem algo assim, como uma esquina aqui, não sei como se chama isso. Em esses pontos, a função não é diferenciável. De fato, você pode olhar a gráfica dessa função, não? Podemos olhar aqui no slide. Vou colocar aqui. Olha aqui a gráfica da função. Você olha no slide. Tá? Tá. Aqui, por exemplo, y igual. Aí seria menos 2x menos 2x menos 1. Tá? Seria esta linha, não? Tá? Obviamente, a partir de menos 2, aqui temos aqui, de menos 2 embaixo, não? Então, essa função tem dois pontos aqui, onde a diferencial não existe, tá? Essa seria a gráfica dessa função. Você olha aí no slide, tá? Então, aqui voltamos
Voltamos aos exercícios. Se tem alguma pergunta aí, podem fazer. Se não, seguimos com outro exercício. Tá? Então, seguimos com outro exercício. Aí, vamos no slide. Você pode olhar o seguinte exercício. 5. Vamos a calcular a derivada das funções. Bom, simplesmente vamos aplicar a regra, não? Acho que aí vamos sair mais rápido, não? Então, seria A. Então, temos aqui f de x, 5x, 4 menos x a la 3, más 12 menos 6. Então, você calcula aqui. A diferencial seria aqui 4 multiplicado por 5, seria 20. 20. X, você diminui o número, então seria 3. Aqui 3 por 3, 9. Você diminui o número. 2 por 12, 24. Você diminui o número. Derivada uma constante, 0. Tá? Passamos aqui B. B seria igual a x a la 6 menos x. Tá? Bom, aqui temos um produto. Você pode chamar aqui de função h ou de função f. Certo? Ou não vou escrever essa. Vou escrever simplesmente aplicar a regra do produto, que seria a derivada, o primeiro, x a la 6, linha, multiplicado por o segundo sem derivar, mais. Agora, o primeiro não vou derivar o primeiro, tá? Mas sim vou derivar o segundo, tá? Muito bom. Aqui derivada de uma diferença será a derivada de cada um, que seria 6 e a la 5 menos 1, por este sem derivar. Agora, aqui temos esse sem derivar por a derivada de raiz quadrada. Sabemos que seria 1 sobre 2 raiz de x. Então, aí acaba. Sim. Então, temos, por exemplo, h igual a raiz de x mais 1, 3, x. Com derivada de uma soma. Então, antes de derivar, bom, aqui temos raiz quadrada, já conhecemos a derivada. Aqui você vai escrever isso, ¿verdad? Como 1 sobre x a la 1/3, ¿no? Ao mesmo tempo, você pode escrever esta função como raiz de x mais x a la menos 1/3. Tá? Aí, dessa maneira, você encontra a derivada. Derivada será a derivada de raiz quadrada, que seria 1 sobre 2 raiz de x. Mas diferencial, vamos escrever aqui, diferencial de x menos 1/3, só para dar continuidade a essa derivada. Aqui continuamos. Bom, aqui tem que calcular a prima, porque já sabemos a derivada, vamos calcular imediato. Então, você seria aqui menos 1/3 por x menos 1, tá? Aqui seria 1. Lembra que seria o coeficiente, passa a multiplicar e diminui 1. Então, essa quantidade, você seria menos 1/3. Vamos a colocar esse 1 como 3 sobre 3. Seria menos 4, tá? Então, seria menos 1/3 multiplicado x a la menos 4/3. Simplesmente vai ser uma conta de fracionário, não? Um número fracionário. Daí você pode escrever, novamente você vai escrever isso como 2. Bom, aí já está feito, não? Mas se você quiser escrever menos 1/3
De outra maneira, você pode passar embaixo, ele ficaria como 1 raiz quadrada, não, raiz quadrada, não, raiz tercias de x a la 4. Fazendo a mesma truco aqui algébrico, não? Você tem aqui, não? Não, aqui. 1/3. Você tem aqui menos 1/3, passaria x a 1/3. Então, você tem aqui, passaria 1 sobre x a la 4/3 e aplica a propriedade de raiz. Então, se não tem perguntas aí, continuamos. Outro exercício. O exercício 6. Fala, determina a equação da reta tangente na curva. Então, temos a curva igual a x4 más 2, ¿ah? No punto 0,2. Entonces, a ecuación de recta es un x igual a coeficiente angular más b. ¿Sí? Es una forma, o bien, você tem x, ese es un punto, vamos a ver aquí, AB. ¿Sí? X menos b igual, mas aqui, o coeficiente angular, lembre que a derivada de uma função em um ponto é precisamente, temos aqui uma gráfica, uma função, temos um ponto. Por esse ponto, você pode traçar uma reta tangente. Essa reta tangente tem um coeficiente angular. Esse coeficiente angular é precisamente, para uma função, digamos f, seria f', que seria o ponto A, em A. Tá? Então, no lugar do coeficiente angular, vou colocar aqui f' em A, x menos A. Mas nós também que B seria f de A, ou seja, que todo ficaria desse jeito. Tá? Então, só precisamos calcular a diferencial da função em A e substituir. Tá? Então, vamos chamar aqui f de x. Vamos chamar a x 4 más 2x. Calculamos a diferencial. Sería 4x a la 3 más 2. Diferencial exponencial sería mismo exponencial. Y calculamos en qué punto. Nuestro punto A sería 0. Entonces sería f de x en 0. Aquí sería 4 por 0. Aquí sería 0. Más 2. E a la 0. Vamos a colocar aquí a la 0. E a la 0 sería 1. Sería 2. ¿Tá? Entonces vamos a sustituir aquí epsilon en nuestra f de A, que sería 2 igual f' en 0. ¿Tá? Que sería 2. X menos nuestro A sería 0. ¿Ah? Tanto que sería x menos 2 igual a 2x. Por tanto, x es igual a 2x más 2. Que sería a equação. Bom, estou escrevendo na forma geral. Forma geral é desse jeito, não? mx más b. ¿tá? Coeficiente angular por x más un número b, una constante. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer aquí con o ítem B. O ítem B escreve a equação da reta tangente ao gráfico da função. Aqui seria x a la 2. ¿En qué punto? Entonces, este sería A, este sería B. Tá, aquí solo precisamos calcular f' en 1. ¿Okay? Calculamos f'. Producto, entonces sería derivada por el segundo sin derivar. Primero no derivo, pues derivar. Derivada de x al cuadrado sería 2x por exponencial más x a la 2. Derivada exponencial sería exponencial. Ahora vamos a calcular cuánto da f' en 1. Sustituir en x
1, que sería 2 por 1 sería 2. Exponencial a 1 sería exponencial más 1 al cuadrado sería 1 multiplicado por e. En lugar de x colocamos 1. Esto sería igual a 13. Entonces sustituimos en nuestra ecuación, que sería x menos f de 1, que sería e. O sea, aquí b sería e. Igual coeficiente angular, que sería 13. Olha eso. X menos el a, que sería 1. Que sería y menos c. 13, voy a multiplicar aquí. Menos 13. Ahí acabó, ¿no? Más la idea de escribir la ecuación general. Entonces sería, voy a pasar ese e positivo, ¿no? Más c. O sea que y sería igual a 13x menos 2. Aquí es e. Aquí es c. Coloqué aquí una e. Menos 2e. Aqui acabou. Aí tem algo que não entenderam, podem aí falar. Ao contrário, passamos ao seguinte exercício. Exercício 7. Que foi esta opção? Vamos a passar então o exercício 7. O exercício 7 você já pode olhar no slide. Tá, sabendo que g de 2 é igual a 3 e g' de 2 é igual a menos 2, tá? Aqui se pede já f' de 2. Aqui seria... peraí, que passou aqui? Que aconteceu com... Tá, vou voltar aqui a explicação. Então, aqui precisa calcular quanto dá isso, tá? Bom, dado que nossa f de x é igual a 5x quadrado menos tx mais 4. Bom, então vamos aplicar aqui a diferencial como um produto, seria a diferencial da primeira função, ou seja, a linha. Vou deixar expressado mais. A mesma função, a primeira, sem fazer derivada, não? Essa seria a diferencial. Vou calcular aqui. A diferencial da primeira seria 5 por 2, 10. 2 dividido 1 seria x menos 3. Tá? Multiplicada por x. Mas, aqui fala que seria x2 sem fazer a derivada. Ou seja, simplesmente vou colocar igual porque linha de x. ¿Ya? Entonces, ahí teríamos a diferencial de f de x. Ahora, vamos a calcular cuánto da en 2. Solo es sustituir. Entonces, aquí tenemos g de x, que ya tenemos que si você sustituye en 2, da cuánto? 3. Aquí si você sustituye por 2, da cuánto? Da menos 2. ¿Tá? Aquí você sustituye por 2. Sería 10 por 2, 20. Por 2, menos 3 sería 17. Vamos a comenzar a sustituir aquí, ¿no? En ese termo, ¿tá? En 10x sería 10 por 2. Vou fazer a conta aqui imediata, não? Seria 20. Menos 3 seria 17. Multiplicado, bom, vou substituir por 2. Mas, quando você substitui aqui em toda essa expressão por 2, tá? Quanto te dá isso? Te dá 2 por 2, 4. Por 5, 20. Vamos ver aqui, será? Vamos colocar aqui. 2 por 2, 4. Por 5, 20.
2 por 3, 6. Más 4. Bielínea, 2. Então, aqui só substituir de 2, sabemos que é 3. Ah, tem uma pergunta aqui. Se a função f, a função f é o polinômio multiplicado por y. Mas a pergunta é a seguinte, quanto dá f' em 2? Tá? A pergunta é quanto dá f' em 2. Então, primeiro você precisa saber quem é f' em x, tá? E depois avaliar em 2. Então, note que aqui é um produto, não? Produto desse polinômio por y. Bom, aqui a gente está com essa hipótese de que a derivada existe em y. Tá? Então, aqui você aplica a regra do produto. Tem um polinômio multiplicado por uma função. Você supõe que essa seria uma função h, uma função h. Então, aplica a definição de derivada para a pergunta que está aqui no chat. Então, é diferencial da primeira função pela segunda função sem derivada. Mas a função, primeira função, sem derivada, multiplicada por derivada da segunda função. Simplesmente fazendo, aplicando a regra. Como eu sei de calcular a derivada dessa função, calculo a derivada. Tá? Eu não conheço o que, mas o exercício me dá quanto vale gen 2. Por isso eu substituo aqui gen 2, que seria 3. Aqui, quando eu faço a substituição, seria, você substituir por 2, 4. Sim? Não sei se, se fica entendido isso, ou pode perguntar novamente. Aqui somente estou fazendo a substituição. Tá? Então, aqui daria 24. Tá? Aqui daria 24. Menos 6 seria 18. Vamos aqui multiplicado por 22, que seria menos 2. Tá? Tanto dá, vamos ver aqui que dá. Que seria menos 2, 18, né? Chelinha em 2 seria, vamos ver aqui. Tá bom. Bom, então aí ficou claro. Então aqui simplesmente estou fazendo a substituição, não? Por quê? Porque essa informação que me dá, que seria menos 2. Bom, aqui seria... Coloquei aí. Então seria a diferença, não? 14. Ok? 14. Mas, não, aqui seria uma multiplicação, não? 36. Menos 36. Aqui você soma. Seria 36. 26. 22, não? 6. Tá, daria menos 22. Esse seria o exercício 7. Inicial. Aí, se não tem, vamos ver aqui, se tem aqui. Se tem alguma dúvida aí, então eu ensino a teoria. Ensino folha. Eu paro, não? Você pergunta aí. Se não, passamos à seguinte pergunta, não? Ainda temos uma pergunta aqui. Ah, tem a pergunta? Ah, sim, 17. Tá. Bom, aqui é erro de conta, aqui, não? Aqui seria... Tá certo, aqui seria 17 por 3, seriam 30, mais 21 seriam 51, não? Ah, certo. Tá bem, porque criei, então. Depois. É, certo. Aí tem uma correção. Aqui seria menos 36, tá?
Tá. Então, aqui fazemos a conta. Seriam 21. Então, 15, ¿no? ¿Sí? Sí, eso, sí, sería, y tengo un error ahí, sí. Obrigado por ahí. Claro, 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 17 por 3. Sí, aí você faz aqui a conta aqui. Aí tive um erro aí, tá? Então, passamos a... Ah, só era isso, não? Passamos a seguinte pergunta. A siguiente pregunta, pregunta número 8. Ahí vamos a aplicar las reglas, regla de cadella, regla... Vamos a aplicar ahí... Bom, a função seria f de x. Aí você pode ver uma querida aqui, raiz de x. Bom, eu vou separar essa função porque vai ficar mais fácil. Ou seja, vou colocar aqui, vou separar como suma de duas funções. E depois, para facilitar, sim, porque lembra que a função de a derivada do cociente tem uma fórmula. Vamos colocar aqui a fórmula para não fazer aqui a conta. Vamos colocar a fórmula se você tem. Vou colocar aqui x. Você deriva um quociente. Então, você tem, faça a derivada da primeira função do numerador. Numerador multiplicada por a outra sem derivar menos. Agora, você agora não deriva, mas se deriva a segunda. E no denominador, você vai colocar aquela função que aparece no denominador para a quadrado. Tá? Essa seria a regra. Então, vamos aplicar aqui com essas duas parcelas. Tá? Então, seria a derivada. Vamos a escrever aqui duas parcelas. Vou colocar uma... Não sei se me dá para escrever aí. Não, vou colocar aqui. Mas aqui. Derivada da função. Então, da primeira parcela, sempre no denominador, vamos a ter a função ao quadrado. Tá certo? Aí não tem problema. Agora, derivada da primeira função. Tá? Derivada de raiz de x, que seria 1, 2, raiz de x. Multiplicado por a função, olha só, vamos a trabalhar com duas parcelas. Primeira parcela, derivada da função numerador multiplicada por a outra função sem derivar, que seria 4x mais x. Menos, tá? Agora, a primeira função que aparece na nossa primeira parcela, não vamos a... Aqui aparece, não? Não vamos a derivar, sino que vamos a colocar ela. Agora, multiplicado pela diferencial, tá? Da função que se encontra no denominador. Então, vamos lembrar a diferencial de uma função diferencial, por exemplo, aqui, 4x. Seria o mesmo 4x por logaritmo de 4. Essas são as regras de derivação, né? Tá certo? Então, eu vou substituir aqui. Bom, aqui temos duas funções, não? Derivada de toda essa... Não, vou colocar aqui melhor para não... 4x derivada de toda essa função. Aí ficou indicado, não? Agora temos que fazer a conta. Bom, mas, onde é que eu dividindo as parcelas? Então, aqui vamos colocar aqui 4x mais x ao quadrado. Agora, vamos a pensar na segunda parcela, tá? Derivada de seno, que seria o seno por a função sem derivar. Lembra que estamos aqui na segunda parcela. Tá? Mais x. Menos seno. Vamos a indicar novamente. 4x mais x. Agora só temos que fazer a derivada aqui. Que ficou indicado, né? Aqui todo. Mais x ao quadrado. Aqui temos 1, 2. Raiz de x multiplicado por 4x. Mais x menos raiz de x. Bom, já sabemos que a derivada
de una suma sería derivada de esa parcelita con la derivada de x sería. Derivada sería 4x por logaritmo de 4 más 1. Eso, faltaba eso, ¿no? Más, entonces lo mismo acontece acá. 4x. No es que ser eso, ¿no? A fórmula. Básicamente estoy aplicando a fórmula, ¿tá? Entonces aquí tenemos coseno de x, 4x menos seno de x. Derivada sería 4 por logaritmo de 4 más 1. Tanto, aí seria derivada. Aí, finalmente, já seria como arrumar esses termos, não? Você tem aqui um igual, tem um mesmo denominador, então você cria aqui 4x, e já você arruma todo, não? Para que não... 2. Você pode arrumar e você, por exemplo, pode juntar esse termo que está aqui com raiz de x, tá? E aqui tem esse termo com menos seno. Não, perdão. Esse é o primeiro término. Você tem 4 la x más x, não? Ou seja, que se você, quando você junta todo, você fatoriza esse termo com cosseno, e esse termo você pode, em uma parcela, você pode cancelar uma quantidade, não? Lembra que isso seria essa quantidade por essa mesma. Já seria como simplesmente arrumar um pouquinho, mas aí ficou bem, não? É importante que aí acabou a derivada. Pasamos bueno, si no te preguntas también ahí, ¿no? Voy a echar aquí porque aquí vos se arruma, ¿no? Para pasar a siguiente ejercicio. Vamos, si no te preguntas, ¿no? Si no te, pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, tenemos f de x igual a coseno de x multiplicado, bueno, aquí nuevamente, tenemos una regla de producto, ¿no? Tenemos una regla de producto, sería, voy a expresar, ¿no? Coseno derivada de la primera función por la otra función. Ahora, no voy a derivar la función, mas sí voy a derivar la segunda. ¿Tá? A línea, ¿no? A línea que está derivada. Entonces, derivada de coseno sería menos seno multiplicado por la otra función que no derivé. Coseno de x multiplicado por eso. Lembra que sería 12x por logaritmo de 2. Derivada de 3x, que sería 3. Então, aí fica aí, não? Aí você pode fazer a solução. Aqui estamos lembrando derivada da função trigonométrica, cosseno derivada da função exponencial, com uma exponencial que não seja a exponencial natural, Euler, não? E a regra do produto. Temos aqui o exercício C. O exercício C, aí temos no slide, você pode olhar o exercício C, que seria 7 tangente más x a la 2. Sí. Bueno, aquí tenemos regla de cadena, ¿no? Básicamente el ejercicio para aplicar regla de cadena, que tenemos aquí una función interna. Você puede olhar esa función aquí. Você puede olhar esa función. Puede olhar con una función che de x elevado a c, ¿no? ¿Sí? O sea, usted tiene una función interna, una función externa. O sea, tiene una función, por ejemplo, h de x igual a x a c. Essa seria uma posição, não? Você vê, quando você está aprendendo aqui regra de cadeia, você observa que você tem uma função interna e uma função externa, basicamente é isso. Né? Você tem aqui a composição de quem? De H composição T. Basicamente seria, essa função seria uma composição, que seria H com G, onde G seria x quadrado mais 1, tá? Então seria mais ou menos assim. Você identifica uma função interna com uma função externa. Essa seria basicamente a ideia da regra de cadeia. Então vamos a derivar aqui. Derivada seria 7 por derivada de tudo isso, né? Vamos dar aqui indicado.
derivada más. No, tengo que dejar aquí indicado porque aquí no hay nada inmediato. Ahora sí, sech. Derivada exponencial de una variable, supongo que aquí no es tangente, sino que fuera x. Entonces sería exponencial por a derivada de función interna, o sea, función que se encuentra aquí, a gente llama función interna, ¿no? Tangente de x. Aquí. Bueno, eso sería todo, aquí está indicado, ¿no? Ahora, derivada de eso sería sen que multiplica x a la 2 más 1 disminuido una unidad que sería 99 o a derivada de la función que está dentro. ¿Sí? Bueno, a función interna sería a función que tem x. ¿Sí? Lembra que você primeiro tem que fazer aqui x al quadrado, depois suma 1. A isso que você obtém, você depois eleva a 100. Só para identificar a função interna e externa. Aqui seria sete exponencial tangente de x, diferencial de tangente que sería secante cuadrado de x, más 100 x cuadrado más 1. Ahora sí, derivada de esa cantidad, de ese polinomio que sería 2x, porque derivada de 1 es 0. Entonces aquí sería, ahí sería la solución. Si tienen preguntas ahí, o respecto a otra forma. A regra cadella, a ver si aquí. A regra cadella ou a função tangente, função trigonométrica. Então, posso guardar aqui se tem perguntas.